O barulho do mercado Super Economia ecoava como sempre naquela sexta-feira à tarde. Bip dos caixas, carrinhos rangendo, gente correndo de um lado para o outro pegando as compras da semana. O cheiro de pão quente misturado com produto de limpeza enchia o ar. Era um dia comum, daqueles que ninguém espera que nada de especial vá acontecer. Mas às vezes a vida te joga uma surpresa bem quando você menos espera. Na fila do caixa 3, tinha uma mulher batendo o pé no chão, impaciente, olhando para o relógio a cada 5 segundos. Atrás dela, um cara de terno mexia no celular sem parar, suspirando alto para deixar claro que estava com pressa. E lá na frente, atrapalhando toda aquela correria, estava ele. Um velho maltrapilho, curvado, com roupas tão rasgadas e sujas que dava para sentir o cheiro de mofo só de olhar. O cabelo dele era um emaranhado de fios brancos grudados na testa suada. As mãos tremiam enquanto mexia nos bolsos da calça furada, procurando alguma coisa. Os sapatos dele eram 2 pedaços de couro velhos, com os dedos quase aparecendo para fora. Ele parecia tão perdido ali dentro daquele mercado iluminado, como se não pertencesse àquele lugar. No caixa, Bruno olhou para o velho com aquela cara de quem já estava de saco cheio antes mesmo de começar o turno. Bruno era um rapaz de uns 25 anos com gel no cabelo e uma tatuagem aparecendo no braço. Ele era o tipo de cara que adorava fazer piadinha, zoar os outros para se sentir grande. E naquele dia, ele tinha encontrado o alvo perfeito. "Vai demorar muito aí, vô?" Bruno perguntou alto com um sorrisinho de canto de boca. Não era uma pergunta de verdade, era uma zoação mesmo. O velho levantou a cabeça devagar. Aqueles olhos fundos e cansados pareciam ter visto muita coisa ruim na vida. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro rouco, como se ele não tivesse falado com ninguém há dias. "Desculpa, meu filho, é que eu tô precisando de um troco. Achei uma nota de 20 aqui no bolso, mas preciso de moedas para pegar o ônibus." Ele esticou a mão, mostrando uma nota de R$ 20 toda amassada, com as pontas dobradas e uma manchinha de sujeira no meio. A mão dele tremia tanto que a nota balançava no ar. Bruno deu uma risada. Aquele tipo de risada que dói mais que um tapa na cara. "Sério mesmo? Você quer que eu troque dinheiro para você? Aqui não é banco não, vô. E olha, com esse cheiro todo, acho melhor você ir andando a pé mesmo. Porque ninguém vai querer sentar do seu lado no ônibus, não." Um silêncio pesado caiu em cima da fila. A mulher impaciente franziu o nariz e deu 2 passos para trás, como se o velho fosse contaminá-la só de estar perto. O cara de terno balançou a cabeça e murmurou algo sobre gente assim que não devia nem entrar em lugares decentes. O velho abaixou a cabeça. Por um segundo, todo mundo ali pôde ver o peso que ele carregava nos ombros. Não era só a roupa velha ou a sujeira, era algo mais profundo, uma tristeza que parecia ter raiz funda no peito dele, como se a vida tivesse passado por cima dele com um caminhão e nunca mais voltou para ver se ele estava vivo. Mas aí, numa voz ainda mais baixa, ele disse algo que fez Bruno parar de rir por um segundo. "Eu entendo, rapaz. Sei que eu não pareço grande coisa. Mas às vezes a gente só tá precisando de um pouquinho de ajuda, sabe? Um pouquinho de humanidade." A palavra humanidade ficou no ar. Pesada, estranha, como se não pertencesse àquele lugar cheio de pressa e indiferença. Bruno franziu a testa confuso por um instante, mas logo voltou a soltar aquele sorrisinho irritante. "Humanidade?" Bruno repetiu fazendo aspas com os dedos. "Olha, vô, se você quer humanidade, vai procurar uma igreja ou um abrigo. Aqui a gente vende mercadoria, não faz caridade. Agora, se não vai comprar nada, por favor, sai da fila que tem gente com pressa aqui." O velho ficou parado ali por mais alguns segundos, segurando aquela nota amassada, como se ainda tivesse esperança de que alguém fosse mudar de ideia. Mas ninguém se mexeu. Ninguém disse nada.
A fila inteira olhava para ele como se ele fosse um cachorro de rua que tinha entrado no lugar errado. E então, bem devagar, o velho dobrou a nota de volta, enfiou no bolso e virou as costas. Ele começou a andar em direção à saída, arrastando os pés naqueles sapatos velhos, que faziam um barulho triste no chão do mercado. Cada passo dele parecia mais pesado que o anterior, como se ele tivesse desistido de algo muito maior do que só pegar um ônibus. Bruno voltou a passar as compras da mulher impaciente, que agora já estava reclamando do atraso. O cara de terno voltou para o celular. E a vida no Super Economia continuou, como se nada tivesse acontecido. Mas lá no fundo do mercado, perto da porta de vidro, o velho parou por um instante. Ele olhou para trás para o caixa onde Bruno ria e zoava com outro funcionário, contando a história do mendigo fedorento que tinha acabado de expulsar. E nos olhos daquele velho, por uma fração de segundo, brilhou algo diferente. Não era raiva, não era ódio, era uma tristeza profunda, do tipo que só quem já perdeu tudo na vida consegue sentir. A tristeza de quem já teve tudo e sabe exatamente o que é ser tratado como nada. Ele suspirou, ajeitou a camisa rasgada e saiu pela porta. Mas o que Bruno não sabia, o que ninguém ali dentro do Super Economia sabia, era que aquele velho maltrapilho fedorento e invisível não era só mais um morador de rua pedindo ajuda. Ele era Alberto Mendes. E 5 anos atrás, Alberto Mendes era dono de uma fortuna de 47 milhões de reais. 5 anos atrás, o nome Alberto Mendes era sinônimo de sucesso. Não era daqueles ricos que aparecem na TV ostentando carro importado e jatinho. Não, Alberto era diferente. Ele tinha construído tudo do zero, com as próprias mãos. Suor no rosto e calos nas palmas que nunca mais saíram mesmo depois que o dinheiro começou a entrar. Alberto tinha começado a vida vendendo frutas numa barraquinha de feira aos 14 anos, depois que o pai dele morreu e deixou a mãe sozinha com 4 bocas para alimentar. Ele acordava às 4 da manhã, pegava o caminhão emprestado do vizinho e ia para o Ceasa buscar banana, laranja e maçã, o que tivesse mais barato naquele dia. Voltava para a feira, montava a barraca e ficava o dia inteiro gritando: "Olha a fruta fresquinha. Leva 3, paga 2. A garganta dele ficava rouca todo dia. As costas doíam de carregar caixa pesada. Mas ele nunca reclamou, porque cada moedinha que ele juntava no fim do dia era comida na mesa da mãe e dos irmãos menores. Com o tempo, Alberto foi juntando um dinheirinho aqui, outro ali. Comprou um caminhão velho, depois 2, depois 3. Aí ele teve uma ideia que mudou tudo. Em vez de só vender fruta na feira, por que não levar direto para os mercados da cidade? Foi aí que nasceu a Mendes Distribuidora. Uma empresa pequena no começo, com só ele e mais 2 funcionários. Mas que cresceu rápido, porque Alberto tinha um dom que dinheiro não compra. Ele tratava todo mundo bem, desde o cara que carregava a caixa até o dono do supermercado grande. Em 10 anos, a Mendes Distribuidora já fornecia frutas, verduras e legumes para mais de 200 mercados em 3 estados. Alberto tinha 15 caminhões, um galpão enorme, 80 funcionários, e cada um deles era tratado como família. Ele pagava salário bom, dava a cesta básica no fim do ano, emprestava dinheiro quando alguém estava passando aperto. Todo mundo que trabalhava com Alberto dizia a mesma coisa: esse homem tem coração de ouro. Mas o verdadeiro tesouro de Alberto não era o dinheiro que ele tinha no banco. Era a família dele. Sofia, a esposa, era aquele tipo de mulher que ilumina o ambiente só de entrar. Ela tinha conhecido Alberto ainda na época da barraquinha de feira, quando ele era um menino magricela gritando oferta de laranja. Sofia vendia pão caseiro na barraca do lado. E os dois começaram a conversar todo dia, até que um dia Alberto juntou coragem e convidou ela para tomar um açaí depois da feira. Dali para frente nunca mais se largaram.
Sofia era o equilíbrio de Alberto. Quando ele ficava estressado com os negócios, ela botava a mão no ombro dele e dizia: "Calma, meu amor. A gente já passou fome. Já dormiu sem saber se ia ter café da manhã. Agora a gente tem tudo. Não deixa o dinheiro te roubar a paz." E Alberto respirava fundo, olhava para os olhos dela e lembrava do que realmente importava. Eles tiveram 2 filhos. Lucas, o mais velho, tinha 16 anos e era a cara do pai. Sério, trabalhador, sempre querendo ajudar na distribuidora nos fins de semana. Lucas dizia que quando crescesse ia assumir a empresa e fazer ela crescer ainda mais. E Alberto sentia o peito inchar de orgulho toda vez que ouvia isso. Marina, a caçula de 12 anos, era pura alegria. Ela adorava cantar, dançar pela casa, fazer o pai rir com piadinha boba na hora do jantar. Alberto derretia quando Marina pulava no colo dele e pedia: "Pai, me conta de novo a história de quando você vendia fruta e a mãe fingia que não gostava de você." E ele contava de novo e de novo, porque aquela história era a prova de que sonho que a gente luta para conquistar sempre vale a pena. A casa deles era um sobrado bonito num bairro bom da cidade, com um quintal grande onde Alberto fazia churrasco todo domingo. Ele convidava os funcionários, os amigos, a família inteira. A churrasqueira ficava acesa o dia inteiro e a risada de Sofia e Marina ecoava pela vizinhança enquanto Lucas ajudava o pai a virar a carne. Alberto olhava para aquilo tudo, a família reunida, a comida na mesa, os amigos rindo, e pensava: "Eu tenho tudo, tudo mesmo." E ele tinha. Até que uma noite de sexta-feira, exatamente 5 anos atrás, tudo desabou. Era aniversário de casamento de Alberto e Sofia, 20 anos juntos. Eles tinham combinado de ir jantar num restaurante chique, aquele que Sofia sempre quis conhecer, mas nunca tinham tido tempo. Lucas e Marina foram junto, todo mundo arrumado, cheiroso, feliz. O jantar foi perfeito. Alberto segurou a mão de Sofia por cima da mesa e disse na frente dos filhos: "Obrigado por ter acreditado em mim quando eu não era nada. Você é a razão de tudo que eu consegui." Sofia chorou de emoção. Marina bateu palma e Lucas tirou uma foto da família toda junta sorrindo. Aquela foi a última foto deles. Na volta para casa, Alberto dirigia devagar pela estrada com Sofia no banco do passageiro e os filhos no banco de trás. Marina dormindo no ombro de Lucas. O rádio tocava baixinho uma música romântica. Sofia cantarolava junto de olhos fechados, feliz. Alberto nunca viu o caminhão vindo. O motorista do caminhão tinha bebido. Depois descobriram que ele tinha o triplo do álcool permitido no sangue. Ele perdeu o controle na curva, invadiu a pista contrária e acertou o carro de Alberto de frente a mais de 100 km/h. O barulho do impacto foi tão alto que acordou a vizinhança inteira a quilômetros de distância. O carro de Alberto virou um monte de ferro retorcido. O caminhão capotou e pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram, demoraram quase 2 horas para conseguir tirar os corpos de dentro dos destroços. Sofia morreu na hora. O impacto foi direto no lado dela. Nem sentiu nada, disseram os médicos depois, tentando confortar Alberto com uma mentira piedosa. Lucas morreu a caminho do hospital. Ele tinha ficado preso nas ferragens, consciente, chamando pela mãe e pela irmã até que o corpo dele não aguentou mais. Marina durou 3 dias na UTI. Ela abriu os olhos uma vez. Viu Alberto sentado do lado da cama com o rosto todo machucado e enfaixado e sussurrou: "Pai, a mãe e o Lucas estão bem." Alberto não conseguiu responder. Só segurou a mãozinha dela e chorou. No 3º dia, o coraçãozinho dela parou de bater. Alberto foi o único que sobreviveu. Ele acordou no hospital uma semana depois do acidente, com costelas quebradas. O braço esquerdo todo esmigalhado. Cortes profundos no rosto e uma dor na cabeça que parecia que o crânio ia explodir. Mas nada disso doía mais do que a notícia que o médico deu
quando ele perguntou pela família. Sinto muito, Sr. Mendes. Eles não resistiram. 6 palavras. Foi só isso que precisou para destruir o que restava de Alberto. Quando Alberto saiu do hospital 2 meses depois do acidente, ele não era mais o mesmo homem. O corpo tinha cicatrizado. Os ossos colaram. Os cortes viraram cicatrizes. O braço voltou a mexer mais ou menos. Mas por dentro, ele tinha morrido junto com Sofia, Lucas e Marina naquela estrada. A casa vazia era um pesadelo. Cada canto lembrava algo que doía. A cadeira da cozinha onde Sofia tomava café toda manhã. O quarto de Lucas cheio de pôster de time de futebol. Os brinquedinhos de Marina espalhados pelo chão que ninguém tinha coragem de guardar. Alberto tentou ficar ali uns dias, mas toda noite ele acordava gritando, suando frio. Vendo o acidente de novo e de novo dentro da cabeça, os amigos tentaram ajudar. Apareciam na porta com marmita, com abraço, com palavra de conforto. Você precisa ser forte, Alberto. Eles não iam querer te ver assim. Mas como é que alguém é forte quando perdeu a razão inteira de viver? Alberto só acenava com a cabeça, agradecia baixinho e fechava a porta. Depois, jogava a comida fora sem nem provar. A Mendes Distribuidora começou a desmoronar. Alberto tinha sido o coração da empresa. Ele que fechava os contratos, que resolvia os problemas, que mantinha tudo rodando. Sem ele presente, as coisas começaram a dar errado. Entregas atrasadas, clientes reclamando, funcionários sem saber o que fazer. O gerente ligava todo dia. Seu Alberto, a gente precisa do senhor aqui. Tem decisão importante para tomar. Mas Alberto não atendia o telefone. Ele ficava deitado no sofá olhando para o teto, sem conseguir sentir nada além de um buraco gigante no peito. Passaram-se meses. A distribuidora perdeu os contratos grandes. Os caminhões foram parados um por um, porque não tinha dinheiro para diesel. Os funcionários começaram a ser demitidos. Aqueles mesmos que Alberto tratava como família, que dependiam dele para sustentar os próprios filhos. Eles batiam na porta da casa dele pedindo pelo menos o salário atrasado. E Alberto abria a porta. Via aqueles rostos desesperados e sentia uma culpa que pesava como chumbo. Ele vendeu tudo o que pôde para pagar os funcionários. Vendeu os caminhões, o galpão, o estoque inteiro por preço de banana. Mas não foi suficiente. As dívidas cresciam, fornecedor cobrando, banco cobrando, imposto atrasado, multa em cima de multa. Em um ano, a Mendes Distribuidora faliu completamente. Não sobrou nada. 0. O nome que era sinônimo de confiança e sucesso virou só mais um processo de falência esquecido no fórum da cidade. Mas o pior ainda estava por vir. Alberto começou a beber. Não era só um copinho de cachaça para esquecer a dor. Era garrafa atrás de garrafa o dia inteiro até desmaiar no chão da sala. Ele acordava de ressaca com a cabeça explodindo. E a primeira coisa que fazia era pegar outra garrafa. Porque quando ele estava bêbado, a dor sumia um pouquinho. Só um pouquinho. Mas já era melhor que nada. A casa começou a se deteriorar junto com ele. Sujeira acumulando. Lixo espalhado. Cheiro ruim de comida estragada e roupa suja. Os vizinhos reclamavam. A prefeitura mandou notificação. Alberto não ligava para nada disso. O dinheiro que tinha sobrado da venda da empresa foi embora rápido. Cachaça, conta de luz atrasada, água, IPTU. Quando o banco veio cobrar o financiamento da casa, que ele nunca mais tinha conseguido pagar, Alberto nem teve forças para lutar. Ele simplesmente juntou uns trapos de roupa numa sacola e saiu pela porta pela última vez. Não olhou para trás. Durante 3 anos, Alberto viveu nas ruas. Dormia embaixo de marquise, de viaduto, em banco de praça quando não tinha polícia enxotando. Comia resto de comida que achava no lixo atrás de restaurante.
Às vezes ganhava um prato de sopa de alguma igreja que distribuía comida para os moradores de rua. Ele se tornou invisível. As pessoas passavam por ele na calçada e desviavam. Como se ele fosse um obstáculo, não uma pessoa. Ninguém olhava nos olhos dele. Ninguém perguntava se ele estava bem. Ele era só mais um mendigo sujo que a cidade tinha aprendido a ignorar. E sabe o que doía mais? Não era a fome. Não era o frio das noites de inverno dormindo no chão gelado. Não era nem a saudade de Sofia, Lucas e Marina. Essa dor já tinha virado parte dele como um órgão a mais que ele carregava para todo lado. O que doía mais era perceber como as pessoas mudavam quando você não tinha mais nada. Aqueles mesmos comerciantes que cumprimentavam Alberto com um sorrisão no tempo da distribuidora, agora gritavam: "Sai daqui, vagabundo! Você está espantando meus clientes!" Aqueles mesmos vizinhos que iam no churrasco de domingo, agora atravessavam a rua quando viam ele vindo. Alberto começou a fazer um teste. Ele guardou um pouco de dinheiro. Moedas, notas amassadas que ganhava de esmola ou achava caídas na rua. Não gastava tudo. Guardava num bolso especial que tinha costurado dentro da calça rasgada. E de vez em quando ele entrava em algum lugar. Um restaurante, uma loja, um mercado. E pedia algo simples, um copo d'água, um troco, uma informação boba, só para ver como as pessoas reagiam. Na maioria das vezes era humilhação, cara feia, palavras duras, olhar de nojo. "Sai daqui, sujo, vai trabalhar, vagabundo. A gente não atende gente da sua laia aqui." Alberto aguentava calado. Guardava aquilo no peito junto com todas as outras dores e saía. Mas às vezes, muito de vez em quando, alguém era diferente. Uma moça que parava e perguntava com voz gentil: "O senhor está passando bem. Quer que eu compre um lanche para o senhor?" Um garoto que dividia o sanduíche dele sem pensar duas vezes. Um motorista de ônibus que deixava ele entrar sem cobrar passagem e ainda dava um sorriso. Vai com Deus, velho. Esses momentos raros faziam Alberto lembrar que nem tudo estava perdido no mundo, que ainda existia bondade, humanidade, gente que enxergava outro ser humano por baixo da sujeira e dos trapos. Mas eram raros demais. Foi assim que, numa tarde qualquer de sexta-feira, Alberto decidiu entrar no Super Economia. Ele tinha uma nota de 20 amassada no bolso. Tinha achado ela caída perto de uma lixeira. Provavelmente alguém tinha deixado cair sem perceber. Alberto não precisava de troco de verdade. Ele podia ter usado aquela nota para comprar comida, coberta, remédio para dor nas costas que não passava nunca. Mas ele queria testar de novo. Queria ver se naquele mercado, naquela cidade que já tinha sido a casa dele, ainda existia alguém que tratasse um velho maltrapilho com um pingo de respeito. Ele entrou na fila do caixa 3 e encontrou Bruno. O resto você já sabe. A humilhação, a risada, o empurrão para fora, a frieza de quem não enxerga uma pessoa. Só um incômodo. Mas o que Bruno não sabia, o que ninguém dentro daquele mercado fazia ideia, era que Alberto ainda tinha um cartão guardado, um cartão de banco antigo empoeirado que ele nunca tinha jogado fora. Naquela conta esquecida há anos, ainda tinha um resto do dinheiro da venda da empresa. Não eram mais 47 milhões, claro, nem perto disso, mas ainda tinha dinheiro o suficiente para fazer muita coisa boa. Alberto só nunca tinha tocado naquele dinheiro, porque ele não queria voltar a ser rico. Não queria voltar a ter nada. Ele só queria entender se o mundo ainda tinha salvação. E naquela tarde, saindo do Super Economia, com o coração pesado e os olhos marejados, Alberto tomou uma decisão. Ele ia voltar. 3 dias depois da humilhação no Super Economia, Alberto entrou numa agência bancária pela primeira vez em anos. Ele ainda estava com as roupas velhas e maltrapilhas, o cabelo bagunçado e aquele cheiro de quem vive na rua. Mas nos olhos dele tinha uma determinação diferente, como se alguma coisa por dentro tivesse acordado do sono profundo.
O segurança da entrada deu aquela olhada desconfiada e já ia empurrar ele para fora. Ô, velho, aqui não é lugar para pedir esmola, não. Cai fora. Alberto parou, olhou nos olhos do segurança e disse com uma voz firme que ele mesmo tinha esquecido que ainda existia dentro dele. Eu não vim pedir nada. Vim sacar dinheiro da minha conta. O segurança soltou uma risada debochada. Conta? Você? Sei. Anda logo. Sai daqui antes que eu te carregue para fora. Mas Alberto não se mexeu. Ele enfiou a mão no bolso da calça rasgada e puxou um cartão de banco velho, todo arranhado, com o plástico meio descascado de tanto tempo guardado. Esse aqui é o meu cartão. Conta número 04729-8, agência 1532. Alberto Mendes. Confere aí no seu sistema. O segurança franziu a testa, confuso, pegou o cartão com 2 dedos, como se fosse algo nojento, e foi até o balcão mostrar para a gerente. A gerente, uma mulher de uns 40 anos com óculos na ponta do nariz, digitou os números no computador sem muita esperança, provavelmente pensando que era mais um maluco querendo chamar atenção. Mas, quando os dados apareceram na tela, o rosto dela mudou completamente. Os olhos arregalaram, a boca abriu. Ela clicou de novo, conferiu, olhou para o cartão, olhou para o computador e ficou pálida. Senhor Mendes? Ela chamou, a voz saindo trêmula. O senhor é o titular dessa conta? Alberto acenou com a cabeça, cansado. Sou eu. Faz tempo que não mexo nela, mas é minha. A gerente levantou rápido da cadeira, quase derrubando o café em cima da mesa. Por favor, senhor Mendes, venha comigo. Entre, por favor. Ela fez sinal para o segurança, que agora estava vermelho de vergonha, e sussurrou algo no ouvido dele. O segurança abaixou a cabeça e murmurou Desculpa, senhor, que mal deu para ouvir. Alberto entrou na salinha da gerência. A mulher ofereceu cadeira, café, água, todo mundo de repente tratando ele como se fosse rei. Ela digitou a senha que Alberto deu. Ele ainda lembrava de cor mesmo depois de tanto tempo, e quando o saldo apareceu na tela, ela quase engasgou. R$3.480.000. Era o resto do que tinha sobrado da venda da empresa, mais os juros que tinham acumulado durante todos aqueles anos que a conta ficou parada. Alberto nem sabia que ainda tinha tanto dinheiro ali. Ele tinha esquecido, ou melhor, tinha deixado para lá, porque dinheiro não significava mais nada para ele. Mas agora significava de novo. Não para comprar casa, carro, roupa cara, mas para fazer algo que importava. Alberto pediu para a gerente tirar R$50.000 em dinheiro vivo. Ela ficou nervosa, disse que era muito dinheiro para andar com ele na rua, ofereceu cartão novo, transferência. Mas Alberto foi firme. Quero em dinheiro. Notas de 50 e de 100. Pode colocar numa mochila discreta. Ela obedeceu. Meia hora depois, Alberto saiu do banco com uma mochila preta nas costas cheia de dinheiro. Ninguém desconfiaria que aquele velho sujo e maltrapilho estava carregando o equivalente a um carro zero na mochila. E foi direto para o Super Economia. Era sábado de manhã e o mercado estava cheio. Famílias fazendo a compra do mês, crianças correndo pelos corredores, carrinhos batendo um no outro. E lá, no Caixa 3, Bruno estava no mesmo lugar de sempre, passando produtos com aquela cara de tédio e fazendo piadinha com os colegas. Quando Alberto entrou pela porta, algumas pessoas desviaram dele. O cheiro, as roupas rasgadas, o jeito curvado, tudo gritava mendigo. E ninguém gosta de ter mendigo perto na hora das compras. Alberto pegou-lhe um carrinho e começou a encher ele de coisas. Não qualquer coisa. Ele pegou os produtos mais caros da prateleira. Carne nobre, queijo importado, vinho de mais de R$300 a garrafa, chocolate fino, azeite especial. O carrinho foi enchendo, até não caber mais nada.
As pessoas começaram a olhar, cochichando. Que esse mendigo tá fazendo? Ele vai roubar? Alguém chama o segurança? Mas Alberto ignorou tudo e empurrou o carrinho cheio até a fila do caixa 3. A mesma fila, o mesmo caixa, o mesmo Bruno. Quando Bruno viu Alberto chegando, ele soltou aquele sorrisinho irritante de novo. Opa, olha quem voltou, o vô que queria troco. E agora, que cê quer? Veio pedir mais alguma coisa? Alberto não respondeu. Só começou a colocar os produtos em cima da esteira, um por um. A carne de mais de R$ 200, o vinho caro, o queijo importado, o chocolate, o azeite. Bruno parou de rir. Olhou para os produtos, olhou para o Alberto, olhou para os produtos de novo. Espera, o que você está fazendo? Tô comprando, Alberto disse com a voz calma. Comprando? Bruno deu uma risada nervosa. Com que dinheiro, vô? Você não tem nem onde cair morto. Alberto terminou de colocar todos os produtos na esteira. Aí ele tirou a mochila das costas, abriu o zíper e virou ela de cabeça para baixo em cima do balcão. Maços e maços de dinheiro caíram no balcão com um baque surdo. Notas de 50, de 100, empilhadas, amarradas com elástico. O balcão ficou coberto de dinheiro. O mercado inteiro parou. A mulher na fila de trás deixou a bolsa cair no chão. O cara de terno que tinha reclamado na semana passada arregalou os olhos e o gerente do mercado veio correndo do fundo da loja. E Bruno? Bruno ficou branco como papel. A boca dele abriu e fechou, mas não saiu som nenhum. Alberto olhou direto nos olhos dele. Passa as compras, rapaz, e dessa vez, com respeito. Bruno começou a passar os produtos com as mãos tremendo. Bip, bip, bip. Cada produto que passava, o valor no visor ia subindo. R$ 245, R$ 489, R$ 876, R$ 1.234. Quando terminou, o total deu quase R$ 3.000. Alberto pegou um maço de notas, contou devagar, de propósito para todo mundo ver, e entregou o dinheiro na mão de Bruno. Pode conferir, tá tudo aí. Bruno contou com as mãos ainda tremendo, colocou o dinheiro na gaveta e devolveu o troco. Mas a voz dele saiu tão baixa que mal dava para ouvir. Aqui tá o troco, senhor. Senhor? Alberto repetiu, erguendo uma sobrancelha. Engraçado. Semana passada eu era vô fedorento. Hoje virei senhor. Bruno abaixou a cabeça, vermelho de vergonha. Eu sinto muito, senhor. Eu não sabia. Não sabia o quê? Alberto cortou, a voz mais dura agora. Não sabia que eu tinha dinheiro? Então quer dizer que se uma pessoa não tem dinheiro, pode tratar ela igual lixo? É isso? O silêncio que caiu no mercado foi tão pesado que dava para ouvir o zumbido da geladeira lá no fundo. Bruno não conseguiu responder, e lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Eu errei. Errei muito. Me desculpa, por favor. Alberto respirou fundo. Ele olhou para o rapaz ali na frente dele, um menino novo, cheio de si, que provavelmente nunca tinha passado por nada difícil na vida e por isso não sabia o peso que as palavras dele tinham. Eu vim aqui testar vocês, Alberto disse, alto o suficiente para todo mundo no mercado ouvir. Eu queria saber se ainda existe humanidade nesse mundo, se as pessoas ainda tratam os outros com dignidade, mesmo quando não ganham nada em troca. Ele apontou para o dinheiro ainda espalhado no balcão. Vocês viram esse dinheiro e agora estão me tratando bem? Mas semana passada, quando eu era só um velho sujo pedindo um troco, ninguém quis nem olhar na minha cara. O gerente do mercado se aproximou, a voz cheia de desespero. Senhor, por favor, aceite nossas desculpas. Nós não sabíamos quem o senhor era. Se soubéssemos... E é aí que está o problema. Alberto interrompeu. Vocês não deviam precisar saber quem eu sou para me tratar bem. Todo ser humano merece respeito. Não importa se ele é rico,
pobre, morador de rua ou empresário. Alberto juntou o resto do dinheiro, colocou de volta na mochila, pegou as sacolas das compras e se virou para sair. Mas antes de ir embora, ele parou e olhou uma última vez para Bruno, que ainda chorava baixinho no caixa. Rapaz, Alberto disse, a voz mais suave agora. Você é novo ainda, tem a vida toda pela frente. Aprende uma coisa hoje. Trata todo mundo como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Porque você nunca sabe a história que está por trás daquele rosto sujo, daquela roupa rasgada. E, mais importante que isso, porque todo ser humano merece ser tratado com dignidade. Não importa o que ele tenha ou deixe de ter. Bruno acenou com a cabeça, soluçando, as palavras dele saindo entrecortadas. Eu vou aprender, senhor. Eu prometo. Alberto deu um aceno leve e saiu do Super Economia pela última vez. Lá fora, o sol da manhã estava forte. Alberto colocou as sacolas no chão e respirou fundo. Pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu algo diferente no peito. Não era felicidade. A dor de perder Sofia, Lucas e Marina nunca ia embora. Mas era propósito. Era a sensação de que, talvez, só talvez, ainda existisse alguma razão para ele estar vivo. Alberto saiu do Super Economia naquele sábado de manhã com as sacolas de compras nas mãos. Mas ele não foi para casa, porque ele não tinha casa. Ele ainda era aquele velho maltrapilho que dormia embaixo de marquise. A diferença agora era que ele tinha dinheiro e um plano. Alberto caminhou até a Praça da Sé, o lugar onde ele costumava dormir quando não chovia. Lá embaixo do viaduto tinha uns 20 moradores de rua, gente como ele, gente invisível. Tinha o seu Joaquim, um velho de 70 anos que tinha sido pedreiro a vida inteira até quebrar as costas numa queda de andaime. Ninguém quis mais contratar ele. A aposentadoria não saiu e ele acabou na rua. Tinha a Dona Maria, uma mulher de 50 e poucos anos que tinha perdido o emprego de faxineira quando ficou doente. Sem dinheiro para o aluguel, despejada, rua. Tinha o Carlinhos, um rapaz de 25 anos viciado em crack. Família expulsou, amigos sumiram, sozinho, rua. Cada um ali tinha uma história, uma tragédia, uma queda, e ninguém olhava para eles como pessoas, só como problema, só como sujeira na cidade. Alberto botou as sacolas no chão, abriu elas e começou a distribuir comida. Pão, presunto, queijo, chocolate, refrigerante. Os olhos de seu Joaquim encheram de lágrima quando pegou o pão. Dona Maria segurou o chocolate como se fosse ouro, e Carlinhos comeu o presunto tão rápido que quase engasgou. Ninguém perguntou de onde Alberto tinha tirado aquilo. Na rua a gente aprende a não perguntar muito, a gente só aceita o que vem e agradece. Mas Alberto não parou por aí. Nos dias seguintes, ele voltou ao banco, sacou mais dinheiro e começou a fazer algo que ninguém esperava. Ele alugou um galpão pequeno numa rua afastada do centro. Um lugar simples, mas limpo, com banheiro, chuveiro e camas. Ele chamou o seu Joaquim, chamou Dona Maria, chamou Carlinhos, chamou todos os 20 moradores de rua que dormiam no viaduto e disse para eles: vocês não precisam mais dormir no chão. Podem vir para cá, tomar banho, dormir numa cama, comer comida de verdade, de graça, sem precisar pagar nada. No começo, ninguém acreditou. Acharam que era pegadinha, ou que ele ia querer algo em troca, mas Alberto não queria nada. Ele só queria dar para essas pessoas o que ele mesmo nunca teve quando estava na pior: dignidade, respeito, uma chance. O galpão virou um abrigo, pequeno, simples, mas cheio de vida. Alberto contratou uma cozinheira, Dona Ana, uma senhora bondosa que fazia comida caseira todo dia. Arroz, feijão, carne, salada, sobremesa. Ele contratou um enfermeiro, seu Paulo, um homem paciente que cuidava dos ferimentos, das doenças, das dores que a rua deixava no corpo. Ele contratou uma assistente social, Natália, uma moça jovem e cheia de energia que ajudava a tirar documentos,
a procurar emprego, a recuperar contato com a família quando era possível. E Alberto ficava lá todo dia, conversando com cada um, ouvindo as histórias, chorando junto, rindo junto. Ele não se vestia mais como mendigo. Comprou roupas simples, limpas, tomou banho, cortou o cabelo, raspou a barba. Mas ele não comprou mansão, não comprou carro de luxo. Ele alugou um quartinho pequeno em cima do abrigo, dormia numa cama de solteiro, comia a mesma comida que os moradores de rua comiam, porque Alberto tinha aprendido uma coisa naqueles 5 anos na rua. Dinheiro não traz felicidade, mas propósito traz. E o propósito dele agora era cuidar de quem a sociedade tinha jogado fora. Os meses foram passando e o abrigo cresceu, de 20 pessoas para 30, de 30 para 50, de 50 para 80. Alberto usou o dinheiro da conta dele para alugar um segundo galpão, depois um terceiro e criou oficinas de trabalho. Carpintaria, costura, artesanato. Seu Joaquim virou instrutor de pedreiro. Mesmo com as costas quebradas, ele ensinava os mais jovens a assentar tijolo, a fazer massa, a construir. Dona Maria virou cozinheira auxiliar, ensinou receitas para Dona Ana e sorria todo dia quando via a comida dela, alimentando tanta gente. Carlinhos foi o mais difícil. Ele recaiu no vício 3 vezes. Sumiu, voltou, sumiu de novo. Mas Alberto nunca desistiu dele. Na 4ª vez que Carlinhos voltou, sujo, magro, tremendo de abstinência, Alberto segurou ele pelo ombro e disse: "Eu não vou desistir de você. Nem que você caia 1000 vezes, 1001, eu vou te levantar." Carlinhos chorou tanto naquele dia que molhou a camisa de Alberto inteira, mas foi a última vez que ele usou droga. Hoje, Carlinhos trabalha no abrigo. Ele ajuda a receber os novos moradores, conta a história dele, mostra que é possível recomeçar. Uma tarde de quinta-feira, quase 2 anos depois daquela cena no Super Economia, Alberto estava sentado no pátio do abrigo, tomando um café. Um carro parou na frente e um homem jovem desceu. Terno bonito, cabelo com gel, tatuagem no braço. Era Bruno, o caixa do mercado. Alberto reconheceu ele na hora, mas não disse nada. Só ficou ali, esperando. Bruno entrou devagar, olhou em volta, viu as pessoas comendo, conversando, sorrindo. Viu as oficinas, o movimento, a vida. Ele se aproximou de Alberto, parou na frente dele e ficou em silêncio por uns segundos que pareceram horas. Então Bruno falou, a voz tremendo: "Senhor Alberto, eu vim pedir desculpa de novo. Eu sei que já pedi naquele dia, mas não foi o suficiente. O que eu fiz foi horrível e eu não consigo parar de pensar nisso." Alberto tomou um gole do café, olhou para o rapaz e viu que ele estava diferente. Os olhos tinham uma humildade que não tinha antes. "Você já pediu desculpa, rapaz, e eu já aceitei." "Eu sei", Bruno continuou, "mas eu queria fazer mais do que pedir desculpa. Eu queria ajudar no que eu puder. Eu tenho tempo livre nos fins de semana. Posso vir aqui, ajudar na cozinha, na limpeza, no que precisar, de graça. Só para tentar compensar o que eu fiz." Alberto ficou em silêncio. Olhou para o Bruno, para o rosto dele cheio de arrependimento sincero, e sorriu pela primeira vez em muito tempo. "Então vem no sábado, 8 da manhã. Traz roupa velha porque vai suar." Bruno sorriu também, um sorriso aliviado, grato. "Eu vou estar aqui, pode ter certeza." E ele cumpriu a palavra. Todo sábado e domingo, Bruno aparecia no abrigo. Ele lavava a louça, limpara banheiro, servia comida, conversava com os moradores. E aos poucos ele foi mudando, foi entendendo, foi virando gente de verdade. Alberto continuou tocando o abrigo. Ele nunca mais tocou no assunto da família. Nunca mais falou de Sofia, de Lucas, de Marina. A dor continuava lá, no fundo do peito, pesada, dolorida, mas agora ela tinha companhia. Tinha propósito, tinha sentido, tinha amor. Toda noite, antes de dormir, Alberto olhava pela janela do quartinho dele.
Via o movimento do abrigo lá embaixo. Via as pessoas que tinham voltado a sorrir, a sonhar, a viver. E ele sussurrava baixinho, como se Sofia pudesse ouvir de onde quer que ela estivesse. Amor, eu não consegui salvar vocês, mas eu vou salvar quantos eu puder, em nome de vocês, para honrar a memória de vocês, até o meu último dia. E lá de cima, se existe mesmo um céu, Sofia sorria. Lucas sorria. Marina sorria. Porque Alberto tinha encontrado um jeito de transformar a maior dor da vida dele em amor para outras pessoas. E isso era redenção de verdade. 5 anos se passaram desde que Alberto abriu o primeiro abrigo. Agora, ele tinha 7 abrigos espalhados pela cidade. Mais de 400 pessoas moravam neles, comiam todo dia, dormiam em camas limpas, tinham dignidade de volta. Muitos conseguiram emprego, saíram dos abrigos, alugaram casa, reconstruíram a vida, alguns até voltaram para a família. Mas nunca esqueceram de onde vieram, e todo mês eles voltavam. Traziam doação, traziam comida, traziam abraço, traziam gratidão. Alberto tinha agora 68 anos. O cabelo tinha ficado completamente branco, o corpo mais curvado, as mãos tremiam mais do que antes. Mas os olhos dele tinham voltado a brilhar. Não com a alegria de antes, pois aquela alegria tinha morrido junto com Sofia e os filhos, mas tinha outra coisa ali: paz, propósito, sentido. Numa manhã de domingo, Alberto acordou cedo como sempre. Tomou café com Dona Ana na cozinha do abrigo principal. Conversou com seu Joaquim sobre a reforma do telhado e deu bom dia para cada morador que passava. Então, ele foi até a salinha pequena que usava como escritório, sentou na cadeira velha, ligou o computador que Natália tinha ensinado ele a usar e começou a escrever uma carta. Não era uma carta comum. Era uma carta para deixar registrado, para quando ele não estivesse mais aqui, para que as pessoas entendessem por que ele tinha feito tudo aquilo. Ele escreveu sobre Sofia, sobre como ela tinha sido a luz da vida dele, como o sorriso dela iluminava qualquer lugar, como ela tinha acreditado nele quando ele não era nada. Escreveu sobre Lucas, sobre como o menino era trabalhador, sério, e sonhava em crescer a empresa do pai, fazer ele se orgulhar ainda mais. Escreveu sobre Marina, sobre como a risada dela era a coisa mais bonita do mundo, sobre como ela dançava pela casa e fazia todo mundo esquecer os problemas. Ele escreveu sobre o acidente, sobre a dor, sobre o buraco que tinha ficado no peito dele e que nunca mais ia fechar. E escreveu sobre a queda, sobre como tinha perdido tudo, sobre como tinha virado mendigo, invisível, tratado como lixo. Mas, principalmente, ele escreveu sobre o recomeço, sobre como tinha transformado a dor em amor, sobre como tinha usado o dinheiro que sobrou para honrar a memória da família dele. No final da carta, Alberto escreveu: "Se você está lendo isso, saiba que todo mundo merece uma segunda chance. Não importa o quanto você caiu, não importa o quanto você perdeu. Sempre dá para recomeçar, sempre dá para fazer o bem. E, principalmente, trate todo mundo com respeito, porque você nunca sabe a dor que a pessoa carrega por dentro." Ele salvou a carta no computador, imprimiu uma cópia e guardou ela numa pasta com os documentos do abrigo. Naquela tarde, teve uma festa no abrigo principal. Era aniversário de 2 anos de sobriedade do Carlinhos. Todo mundo se juntou no pátio. Tinha bolo, refrigerante, música tocando baixinho, gente rindo, conversando, feliz. Carlinhos subiu numa cadeira para falar. Os olhos dele brilhavam, a voz firme. "Eu só quero agradecer a uma pessoa. O homem que não desistiu de mim quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Seu Alberto, você salvou minha vida, e eu nunca vou esquecer disso." Todo mundo aplaudiu. Alberto ficou vermelho. Ele nem gostava de ser o centro das atenções, mas aceitou o abraço apertado que Carlinhos deu nele. Bruno estava lá também. Ele tinha virado voluntário fixo do abrigo. Todo fim de semana, ele aparecia,
E durante a semana, usava as redes sociais dele para divulgar o trabalho, para pedir doação, para conscientizar as pessoas. Ele se aproximou de Alberto e disse baixinho: "Seu Alberto, eu ainda lembro daquele dia no mercado. E eu ainda sinto vergonha? Mas eu sou grato, porque se não fosse aquilo, eu nunca teria aprendido a ser uma pessoa melhor." Alberto sorriu, bateu no ombro do rapaz. "Você aprendeu, Bruno. E você está passando isso para frente. É isso que importa." A festa durou até o fim da tarde. Quando o sol começou a se pôr, Alberto subiu para o quartinho dele, cansado, feliz, em paz. Ele deitou na cama, olhou pela janela, viu o céu laranja e rosa do pôr do sol e fechou os olhos. Alberto morreu naquela noite, dormindo, sem dor, com um sorriso leve no rosto. O corpo dele foi encontrado na manhã seguinte por Dona Ana. Ela chorou, chamou todo mundo, e a notícia se espalhou pelos 7 abrigos como um raio. Mais de 500 pessoas foram no velório dele. Moradores de rua, ex-moradores, voluntários, funcionários, gente que ele tinha ajudado, gente que ele tinha salvado. Bruno discursou, chorando: "Esse homem me ensinou que caráter não tem preço, que respeito não se compra, que todo ser humano vale a pena." Carlinhos discursou, a voz embargada: "Ele foi o pai que eu nunca tive, o amigo que eu não merecia, o anjo que Deus mandou para me dar uma chance." Seu Joaquim discursou com a voz trêmula de velho: "Ele me deu dignidade quando o mundo tinha me esquecido. Ele me fez lembrar que eu ainda valia alguma coisa." O enterro foi simples, como Alberto sempre quis. Sem luxo, sem ostentação, só amor, gratidão e lágrimas sinceras. Ele foi enterrado do lado de Sofia, de Lucas e de Marina, a família dele finalmente reunida de novo. Os abrigos não fecharam. Natália assumiu a direção, Bruno largou o emprego no mercado e virou coordenador de voluntários. E Carlinhos virou instrutor de recuperação de dependentes químicos. O dinheiro que sobrou da conta de Alberto foi usado para criar uma fundação. O nome dela: Instituto Sofia, Lucas e Marina Mendes. Hoje, 10 anos depois da morte de Alberto, a fundação tem 23 abrigos em 5 estados, mais de 2.000 pessoas atendidas por mês, centenas de vidas transformadas. E em cada abrigo, na parede da entrada, tem uma foto de Alberto. Embaixo da foto, tem uma placa com a frase que ele sempre dizia: "Todo mundo merece respeito. Todo mundo merece uma chance. Todo mundo merece amor." As pessoas que passam por ali param, olham para a foto, leem a frase e muitas choram, porque entendem, porque sentem, porque aprendem. Alberto começou como um homem que tinha tudo, perdeu tudo, virou nada e terminou sendo tudo para centenas de pessoas. Ele transformou a maior tragédia da vida dele no maior legado de amor que alguém poderia deixar. E isso é o que significa ser humano de verdade. Às vezes, a gente cruza com alguém na rua e nem olha. A gente vê um morador de rua e desvia. A gente julga pela aparência, pelo cheiro, pela roupa. Mas por trás daquela pessoa tem uma história, uma dor, uma queda e, quem sabe, um passado que você nem imagina. Não custa nada tratar todo mundo com respeito, com dignidade, com humanidade, porque um dia pode ser você que está precisando dessa gentileza, dessa segunda chance, desse olhar que enxerga além da superfície. Seja como Alberto, não como Bruno foi no começo. Seja a pessoa que levanta o outro, que acredita, que não desiste. Porque no fim, o que fica não é o dinheiro que você teve, é o amor que você deixou. Se você se emocionou com essa história, dá like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí embaixo o que você achou dessa jornada incrível e, principalmente, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Valeu e até a próxima!